nos acompanhando. Super Geografia do Paraná. Eu apresento os professores, as nossas a dupla. Bom, a primeira live que nós estamos fazendo aí pelo Treinei Passei. E espero que o pessoal de casa possa acompanhar um trabalho de qualidade. Obrigado pela nossa equipe de marketing, Julian e o senhor Matheus. Estão fazendo, inclusive, todo o marketing do Passei. Nos acompanhando aí. Agência Âncora. Bom, Treinei Passei, 2 anos de existência, 3 anos que nós lançamos o projeto e já vem alcançando resultados fantásticos. A grande maioria dos alunos já usam, que está no CDE com a gente, mas nossos parceiros em Maringá, o Colégio próprio da plataforma atingiu o primeiro lugar geral do Enem e ficou entre as escolas do e o Colégio Premier e simplesmente no ano passado, primeiro e segundo lugar geral no vestibular da UEL. Os cinco candidatos aprovados entre os 9 do primeiro e segundo lugar também por cotas. Em primeiro lugar da UEM, primeiro lugar geral da Universidade, nesse curto período de tempo. E além no tempo, eu já vou fazendo uma visita para os nossos parceiros e para vocês. Em 2024, nós teremos a inteligência artificial agregada à nossa plataforma. A partir de 2024, o tutor online, aonde você vai ter o tutor ali do lado. Tá? Além disso, no finalzinho do dia, nós teremos resposta por resposta. Não precisaremos no ano que vem fazer isso. Nós vamos fazer celular, nós vamos tirar o gabarito e isso todo esse resultado. É mais uma excelente como desenvolver isso para fazer certeza e afirmo que nós somos a maior plataforma, tá? No quesito como complemento que você o que você precisa. Né? Já passamos de 63 mil, estamos no ano com um pouco mais de 30 mil, ou até o final do ano, 30 mil. Usem, venha com a gente, terão os objetivos. Para parar de falar, vou trazer aqui, inicialmente, o nosso pai do ano. Boa aula. Boa região. O pessoal do está funcionando aqui? A lapela não? Mais ou menos? Está muito baixo? O som
E tudo bem? O pessoal que eu vi ontem. Aí o Nelson me ofereceu um colchão na casa dele, não precisei voltar para Marial. Acabei dormindo junto com o cachorro dele. Melhorou? Na live, tá tudo certo? De bola? Ficou com você? Como é que tá o nosso galã de Sarandi? Já vai colocar ele para dentro aqui já ou não? Ó! Agora com vocês, ele que o Nelson resgatou das estradas de Sarandi, abandonado no tráfico de Sarandi. Numa das visitas do Nelson por Sarandi, ficou com dó de um menino atrás, ele resgatou esse menino, serviço comunitário, e hoje é professor do CETEP. Como é que tô? Fala pro Tudo certo? aqui, ó. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Depois, né, dessa introdução, que é a segunda melhor do mundo, né? A primeira são todas as outras. E quando... não tem como não olhar para um homem desse e não perder o ar, né? Observa bem assim que vocês vão pegar. Pessoal de casa aí, que tá me ouvindo, o som tá ok aí? Tranquilo? Então, quero desejar um bom dia a todos, né? O pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui, né? A você, essa coisa linda, maravilhosa, né? Que por fora e por dentro é a mesma coisa, né? E um homem incrível, papai do sal agora. E que, né? Nosso rei da uva. Uva essa, pessoal, de Marialva, que quando chega no final do ano, né? Para quem não é da região, ganha uma touca de Papai Noel, né? Eles colocam uma touca de Papai Noel na uva, então tá chegando nesse ponto, né? Não sei se o César vai ter foto disso agora, mas é uma marca lá da região, passa para entrar em Marialva, é uma uva com uma touca de Papai Noel, uma coisa incrível. Mas enfim, né? Terminando a introdução, meu nome é Rafael Montesco Magalhães, sou professor de História aqui do CEDEP, tem alguns anos, trabalho aí também em outros colégios da região, e a gente vai trabalhar, né, inicialmente Geografia, depois História do Paraná, fazendo a dupla dinâmica, né? Firmes e fortes aqui, seguindo o script. E, como vocês sabem, é importantíssimo, porque vai cair nos vestibulares, são questões aí que muitas vezes os alunos se deparam e, por ver poucas vezes o tema, fica um tanto quanto perdido. E a gente vai fazer o possível para que na aula de hoje você não tenha essa sensação e que consiga ter um desempenho de alto nível. Bom, como o César vai começar, vou passar aqui o microfone para esse homem lindo, maravilhoso, né? E rei da uva, é com você, vamos together. Bora! Vamos lá então, pessoal. Seguinte, ó. Eu e o professor Rafa, tem o pessoal do TikTok também, né, Camila? Tem o pessoal do TikTok aí, a galera do TikTok. Bom dia, pessoal. Salve pra galera. No final vai ter um sorteio de um liquidificador 0 watt. Promovido pelo Treinei Passei. Até o final da live. Tem que ver se eles preferem um gabarito ou um presente misterioso. Perguntar pra eles. Ou gabarito ou presente misterioso. Tem que... Vamos lá então, moçada. Seguinte, ó. Eu separei aqui para vocês, depois de ter dormido uma noite maravilhosa no tapete do Nelson, separei aqui para vocês no primeiro momento. A gente vai focar um pouquinho mais nos aspectos geográficos principais do Paraná. Depois a gente vai focar nos aspectos históricos do Paraná. E, antes de mais nada, eu gostaria até de trazer para enriquecer um pouquinho o conhecimento de vocês. Vamos ver se vai funcionar. Opa! Eita, é para cima. Aí, ó. Eu trouxe aqui algumas marcas do Paraná que provavelmente, às vezes, passa despercebido, mas é referência ao nosso estado. Então, para você de Astorga, para você do YouTube, para você do TikTok, coloquei aqui para vocês terem uma noção, uma das principais marcas do Paraná. Por exemplo, Pamonhas do César é do Paraná e, por incrível que pareça, ela é especificamente de Marialva. O criador é de Marialva, e isso não é mentira, ela foi criada em 1997, só que esse César aqui, que me plagiou, ele é um César com Z, Z de zoado, o César é com S, sexy, de sedução. Então, Pamonhas do César, inicialmente, era uma empresa estatal lá em 54, foi criada em 94, também ela é uma empresa paranaense. A Brasil Sul, também paranaense, originária de Londrina, desde 2004. A Frimeza, também paranaense, ela é especificamente de Mineira, desde 77. Só para ter uma noção da força industrial e pecuária no cenário nacional. Então, algumas empresas que se destacam no cenário nacional, elas são paranaenses.
Porque quando a gente fala de geografia econômica, da economia do Paraná, da nossa qualidade de vida, que boa parte dessa economia ela foi estruturada pela história do Paraná, pela história dos imigrantes que vieram para cá, até mesmo pelo processo de ocupação, a sequência dessa ocupação, isso vai se refletir nas condições econômicas de hoje. Então, boa parte das empresas, como Coamo, que é a cooperativa de Campo Mourão, fundada em 1900, a Batavo, até o professor Rafael vai comentar lá sobre os imigrantes holandeses, né, professor? Que eles vieram, principalmente lá em 1928, olha lá, o professor Rafael já quer falar. Já. Só para fazer um comentário rápido aqui, a questão dos imigrantes holandeses, inicialmente, quando eles chegam no Brasil, a gente tem um episódio no período colonial, tá, conhecido como invasões holandesas na região de Pernambuco. Então, assim, tome muito cuidado em relação a esse aspecto, porque realmente eles vão vir para o Paraná posteriormente, mas isso no século XX, tudo bem? A presença de holandeses no Brasil, né, quando nós temos a presença do Maurício de Nassau, a tentativa deles na invasão da Bahia em 1624, depois em Pernambuco em 1630, é período colonial, tudo bem? Então, nesse momento do Nordeste, é período colonial. Aqui nós estamos indo em direção ao Paraná moderno, tudo bem? Então, só para você não cair nesse tipo de pegadinha. A presença dos holandeses no Brasil, ela ocorre inicialmente com essas invasões holandesas, como resultado da União Ibérica, e aqui no Paraná, né, a partir do século XX. Que homem! Meu Deus do céu, ainda bem que ele está comprometido, senão eu casava com um homem desse. O Mate Leão, ó, Mate Leão também paranaense. Mate Leão principalmente originário de Curitiba, principalmente lá em 1920, do século XX, a própria Mate Leão, Zaeli, próxima de nós, aqui a Zaeli é originária de Umuarama, 1969. Uma outra empresa paranaense, ó, a Reco especificamente. Hoje, inclusive, para vir para Astorga, tanto eu quanto o Rafael, nós ganhamos do Nelson uma lingerie da Reco para poder usar no final do ano, após o Natal, branca. Para desejar paz. Paz no mundo. O mundo precisa de paz. Boticário. Ganhamos do Nelson para poder vir para Astorga com um boticário. Boticário maravilhoso, que deixa nós um cheirinho de bundinha de nenê. O Boticário é também de Curitiba. O Boticário é uma das principais indústrias do cosmético lá de 1977. E o Gela também a gente não pode esquecer que é maringaense. Desde 2000. Gela desde 2000, empresa maringaense. Uma grande que a gente não pode deixar de falar é o professor Rafael. Então aqui temos o currículo dele para ser apresentado rapidinho, né? Preso por tráfico de drogas em 15, preso por roubo de lápis em 16, preso por vender passagens falsas em 17, contratado pelo SEDEP como reintegração social pelo Nelson. Então, graças ao nosso patriarca, nós estamos hoje com uma qualidade de vida um pouco melhor e ganhando presentes da... Obrigado, Nelson. Isso aí. A REP também não está patrocinando nada aqui, então também não tem que falar REP também não. Tem que falar Paulinada. Também é uma grande marca do vencedor internacional de hidroginástica aquática. Prêmio Hydroboy em 2019 e o prêmio MVP Hydro World em 2020. O Paulinada, que esse sim é o nosso atleta Paraná. Essa é a nossa marca. A única coisa que faltou para o Paulo foi o prêmio Vovô Garoto 2023. Paulinada, que quando eu era orientado no estágio por ele, me fez assistir vídeos de gols dele na SEMA. Ele sentou os estagiários assim e falou: pessoal, vem cá me ver jogando bola. Um espetáculo. Paulinada é uma figura ímpar do Paraná. Ô Rafa, já tem que ficar para o próximo ano do Paulinada para colocar aqui pro pessoal. Vocês vão ver que todos os gols que ele faz, nem tem goleiro. Todos os vídeos ele está deitado, ou o goleiro está bem, ou o goleiro está olhando para trás, ele faz gol e ele jura que foi um golaço. Ele fala: olha como baita atleta, né? De conversa, alguns conceitos básicos da geografia, que às vezes podem ter algumas questões e a gente pode se confundir. Por exemplo, limite, moçada, é entre municípios. Então eu e o professor Rafa, nós estamos separados apenas por um limite geográfico. Então a palavra limite a gente usa para se referir aos municípios. Em Sarandi, por limites. Quando a gente usa a palavra divisa, aí nós estamos usando essa palavra para se referenciar geralmente a estado.
Santa Catarina e Paraná, elas possuem uma divisa. Por exemplo, qual é a grande formação geográfica utilizada como divisa para São Paulo? Qual que é esse rio Paraná e São Paulo? Inclusive, onde nós temos uma ponte lá interditada. Rafael, ele até conseguiu dar aula aqui hoje, porque ele ia para pousar. Ele conseguiu disponibilizar um sábado para vir aqui, senão ele estava na pousada dele. E fronteira internacional. Então, por exemplo, quando eu fui lá para Marial me resgatar do trânsito, que ele me viu lá fazendo malabares no trânsito, passando fome, ele rompeu limites municipais em Marial. Depois ele levou para uma praia em Santa Catarina. Então ele rompeu a divisa dos estados. Depois que ele ficou de saco cheio, tanto de mim quanto do Rafa, quis nos devolver para a Argentina. Aí ele precisou ultrapassar a fronteira. Beleza pura? Mel na teté ou não? Mel na tenté. Por que a gente tem que pegar a fronteira? Fronteira é um conceito político que o estado do Paraná ele vai possuir as suas cidades de fronteira e a partir do momento de fronteira existe uma legislação especial de fronteira. Por exemplo, quando o assunto é defesa nacional. Qualquer obra que nós podemos realizar em cidade de fronteira. Uma margem de 150 quilômetros a partir do rio. Que rio que é esse daqui? Que dá nome ao estado, inclusive, né? Paraná. O rio Paraná, com uma margem de 150 quilômetros, essa faixa é a zona de fronteira. Qual que é a legislação especial? Nós vamos ter de um aeroporto, de uma rodovia, até mesmo de um porto, ela vai ser pré-aprovada pelo governo estadual e federal. Por quê? Porque se trata de uma zona de fronteira, uma zona de fluxo internacional. Então, não é qualquer infraestrutura que a gente pode instalar numa zona de fronteira. Tá? A região sul do Brasil, ela é sim a região que nós temos o maior número de municípios. Na onde? Na fronteira. Sul é a região com a maior quantidade de municípios em fronteira. 418 municípios na região sul inteira. Só o Paraná possui 139 municípios na fronteira. Lembrando que o estado do Paraná, ao todo, ele possui 399 municípios. 400. 399 municípios. Desses, 39 estão na zona da fronteira. Sobre os nossos limites, a gente tem que lembrar rapidamente um pouco da localização geográfica do Paraná. E aí, assim, como nós estamos falando da geografia do estado, eu separei aqui alguns pontos extremos do estado. Qual que é o ponto mais extremo norte, ponto extremo sul, porque isso daqui geralmente cai numa forma de uma questão cartográfica. Boa parte de vocês que estão lá fazendo os exercícios do Treinei e Passei, provavelmente já deve ter visto até na plataforma ou nas aulas, quando eu trago alguns exercícios sobre extremos, converter atitudes, e geralmente, provas do vestibular do Paraná, posso colocar uma coordenada aqui, uma coordenada no extremo leste, e pedir para você calcular qual que é a coordenada média. Então a gente precisa saber mais ou menos como se localizar. Então, o Paraná, ele faz uma fronteira de aproximadamente 940 quilômetros com o estado de São Paulo, 219 quilômetros com o Mato Grosso do Sul, 239 quilômetros com o Paraguai, que é onde a gente tem, inclusive, a nossa maravilhosa Guaíra, Cidade do Oeste. Iniciou a Consegue comprar muita bebida, no caso, Coca-Cola, Pepsi. E também é a região onde os espanhóis chegaram no Paraná, né? A região dos espanhóis chegaram no Paraná, é onde nós temos o nome oficial da erva mate. A erva mate, ela se chama Ilex paraguaiense, apesar de o próprio botânico, quando ele deu o nome de Ilex paraguaiense, ele entendeu que após quando ele avança a fronteira do Rio Paraná, ele percebe que a erva mate ela estava em maior quantidade no Paraná e numa melhor qualidade. Ele até tentou mudar o nome depois da Ilex paraguaiense, que é a erva mate, para Ilex brasiliense. Só que depois do registro, como seria muito burocrático, acabou ficando paraguaiense. Só que a erva mate paranaense, ela é muito mais abundante e de muito melhor qualidade, inclusive.
que é um dos principais ciclos econômicos aí do Paraná, que o professor Rafael vai abordar mais para frente. Quando a gente fala da Argentina, os nossos maravilhosos vizinhos, 208 quilômetros com a Argentina e 754 quilômetros de divisa com Santa Catarina. Então, divisa entre estados e duas fronteiras internacionais. Beleza? Beleza pura, professor. Quando a gente fala do litoral, olha o Paraná. O Paraná tem o segundo menor litoral de todo o Brasil, de todos os estados que possuem litoral. O maior litoral de todos é o litoral da Bahia, que tem mais ou menos 12% do litoral, que corresponde a 930 quilômetros de litoral. O Paraná tem apenas 98 quilômetros de litoral. É um litoral pequeno, não é tão abundante assim em praias, ele é um litoral bem recortado, recortado no sentido de que ele tem dois avanços, né? Ele tem duas baías, que é onde nós temos a água invadindo a área continental. É a Baía de Guaratuba, a Baía de Paranaguá. Então essas duas baías, essas duas reentrâncias, elas recortam esse nosso litoral paranaense. Algumas áreas de conexões que é importante a gente ressaltar. Nós temos uma ponte, várias pontes, na verdade, né? As pontes principais. As principais pontes do estado do Paraná, é uma delas, é essa daqui, que nos leva para Mato Grosso do Sul, para o município de Mundo Novo. Após levar a gente para o Mundo Novo, a gente consegue acessar Guaíra, a ponte Ayrton Senna, que a foto dela é essa e essa é a ponte Ayrton Senna, que foi construída lá em... Cadê aqui? Eu coloquei até a data. 1998. 1998, ou seja, é uma das pontes mais recentes. Inclusive, nós temos um projeto para inaugurar uma ponte no ano que vem, né? Na verdade, a ponte está pronta, mas ela só não está liberada para o público. Uma nova ponte do Paraná para o Paraguai. Eu até coloquei uma imagenzinha dela aqui depois. Essa é a ponte. Qual que é o contexto econômico dessa ponte? Além de saber que essa ponte nos conecta com o Mato Grosso do Sul, em 98, isso possibilitou com que os caminhões, por exemplo, eles entrassem por meio dessa ponte de uma maneira muito mais eficiente. Porque produtos agrícolas, eles precisavam entrar via balsa. Então, até mesmo a quantidade de produto agrícola era mais limitada. Por meio de uma construção da ponte, o fluxo agrícola entre o centro-oeste e o sul do Brasil aumentou demais. É o centro agrícola do Brasil. Mato Grosso é o estado que mais produz soja, mas o Paraná é o segundo maior produtor de soja do Brasil. Uma outra fonte de conexão que a gente tem em 65, lá na época dos militares, a gente vai ter essa ponte da amizade que conecta o Paraná ao Paraguai, que é essa ponte. Quando ela cruza o Rio Paraná, conecta Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, lá no Paraguai, que é a ponte da amizade, criada lá em 65, segundo maior centro urbano do Paraguai, perdendo apenas para a capital, para Assunção. Quando nós temos uma terceira ponte de conexão, a Ponte Internacional de Integração, ela termina o projeto em 2022, essa que é a ponte mais recente que nós temos, inclusive isso aqui é uma foto da obra, ela vai ligar Foz do Iguaçu a uma cidade de Presidente Franco, ela seria uma ponte, o primeiro momento, o foco dela é mercadoria, em circulação de carros, é aumentar o fluxo de caminhões, e essa ponte ela já está pronta, porém fechada. Provavelmente será inaugurada em janeiro ou fevereiro de 2024. O que nós temos dela? Ela tem durante a noite aqui, quando algum presidente vizinho vence a eleição. Então, em forma de homenagem, nós construímos uma que, por enquanto, serve para homenagear a eleição dos presidentes. Então, vem um determinado presidente, a ponte é iluminada em homenagem ao Paraguai, ou em homenagem à Argentina. Vai entrar em fluxo provavelmente ano que vem. A Ponte Internacional da Fraternidade, não... Melancolia profunda com melancia na bunda, são coisas diferentes. A Ponte Internacional da Fraternidade, ela liga a Argentina. A Ponte da Amizade, ela liga o Paraná ao Paraguai. Aqui é da Fraternidade, também conhecido como Tancredo Neves. Ela vai nos ligar diretamente para a Argentina, no município de Puerto Iguaçu. Beleza? Tem uma ponte pequenininha que também leva a gente para a Argentina, que é essa ponte Comandante Andresito, que é a ponte de 1994, que é essa ponte pequenininha aqui. Ela liga o município de Capanema ao município de Andresito.
Porque é justamente aqui, no sul do Paraná, nós vamos ter cidades completamente conectadas e cidades até mesmo territoriais. E é aqui que surge o fenômeno das cidades gêmeas. Então, cidade gêmea é praticamente uma definição que a Constituição para nós, quando nós temos duas cidades que são conectadas com dois núcleos urbanos, onde teve uma conurbação. Não é conurbação, hein? É conurbação. A conurbação é quando as malhas urbanas se encontram. E aí nós vamos ter um fenômeno só. Uma mancha urbana. Colocar uma cidade gêmea. Porque ela tem que ter uma legislação diferente. Quando envolve estados diferentes, não tem problema. Porque os dois estão na mesma legislação nacional. Agora, quando nós vamos ter uma cidade gêmea, conurbada, e aí ela está em contato com uma cidade internacional, aí lascou. Mas por quê? Porque a legislação ela tem que ser uma legislação semelhante para um país e para o outro, para facilitar essa circulação de pessoas. E cidade gêmea, na época da pandemia, ficou muito famoso. Porque na época da pandemia... Então, por exemplo, eu não podia ir para Sarandi visitar o Rafael. Rafael não podia vir para Marial visitar. Tudo fechou. Então, assim, tinha hora de recolher, não podia ter carro a partir de determinada hora. Agora, quando a gente tinha cidade gêmea e ela estava em contato com outro país, aí a permissão... Por quê? Porque envolvia um trânsito internacional, que poderia envolver até mercadorias. E aí é de um assunto de alta relevância, de relevância nacional. Então, a cidade gêmea ela tem uma característica burocrática um pouquinho diferente de uma cidade comum. Então, União da Vitória, por exemplo, é uma cidade gêmea com o Porto da União. Cidades gêmeas que nós temos no Paraná e Santa Catarina, separada por uma linha férrea. Ô César, Sarandi e Maringá, pode ser considerado cidade gêmea? Sarandi e Maringá, ela é uma cidade gêmea, e ali, em Sarandi e Maringá, só não é, na verdade, cidade gêmea, ela tem todas as características de uma cidade gêmea. Conurbado, mancha urbana completamente conurbado. Só não é cidade gêmea porque elas estão dentro do estado. Se Sarandi, por exemplo, estivesse em Santa Catarina e Maringá estivesse no Paraná, aí seria cidade gêmea. Então, cidade gêmea, ela só recebe essa definição quando envolve unidades federativas diferentes de países diferentes. Mas, fisicamente olhando na imagem de satélite, você vê toda aquela área urbana, conurbada, tem características. Por isso que muitas vezes Sarandi acaba sendo considerado como uma cidade dormitório. Uma cidade dormitório aos olhos do IBGE. Porque tem uma população gigantesca. A 20ª cidade mais populosa do Paraná é Sarandi. 114 mil agora no censo de 2022. Até trouxe o ranking aqui para vocês darem uma olhada. É a 20ª cidade mais populosa de Maringá. Só que quando você olha, por exemplo, a expressão do comércio de Sarandi, é um comércio que não corresponde a 114 mil habitantes. Por quê? Porque é uma cidade que o comércio ele está todo focado para Maringá. As pessoas elas mais trabalham em Maringá e dormem em Sarandi. Isso não acontece só com Sarandi. Acontece com boa parte das cidades que ficam no entorno de Maringá, que ficam no entorno de um grande centro. Tá? Guaíra é uma cidade gêmea de Salto de Guairá. Foz do Iguaçu é uma cidade gêmea. E Foz do Iguaçu ela vai ser uma cidade gêmea de Porto Iguaçu, na Argentina, e também de Cidade do Leste, no Paraguai. Então, uma região separada por três, uma tríplice fronteira. Que é a imagem do mapa aqui, ó, tríplice fronteira. Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Puerto Iguaçu. As três áreas urbanas, completamente conurbadas, tá vendo? Então, aqui já passa a ser uma cidade trigêmea. No caso de Santo Antônio do Sudoeste. E Santo Antônio também é uma cidade gêmea, internacional. Brasil e Argentina. Paraná e Argentina. O Santo Antônio do Sudeste fica bem aqui, ó. Santo Antônio do Sudeste e Santo Antônio da Argentina. Ó a mancha urbana. Completamente conurbado. Então, isso é uma cidade gêmea. Quando a gente olha, por exemplo, o Barracão. Barracão vai ser praticamente a nossa cidade onde tem lá o fundamento da tríplice fronteira, onde nós temos a cidade de Bernardo de Irigoyen. Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen formam uma tríplice fronteira. Tríplice fronteira que tem uma cidade paranaense, uma cidade catarinense e uma cidade argentina. Que é isso daqui, ó. Barracão no Paraná, Dionísio Cerqueira é a cidade catarinense e Bernardo de Irigoyen que é a cidade argentina. Então nós temos uma tríplice fronteira entre essas cidades. Então elas vão ter uma legislação um pouquinho diferente. Não confundam aí, Astor, quando a gente fala de região metropolitana, né?
Uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla é que região metropolitana, o Paraná tem 8 regiões metropolitanas. São essas áreas em azul aqui que vocês estão vendo. 8 regiões metropolitanas. Aí, muita gente, em 88 anos de aula, me pergunta assim, ô prof, região metropolitana é o quê? É uma área que tem uma metrópole lá no meio. É ou não é? Não, não é. Por que não é? Porque região metropolitana é o nome que a gente dá a uma área que tem uma cidade polo que se destaca. Essa cidade, ela não necessariamente ela vai ser chamada de metrópole. Porque assim, ó, para ser chamada de metrópole, por exemplo, Maringá não é metrópole, mas tem uma região metropolitana. Temos uma definição aqui, ó, uma área toda definida por uma região metropolitana. Maringá é uma cidade polo da sua região metropolitana. Para ser metrópole no Brasil, é muito raro você ter metrópole no Brasil. Quantas metrópoles existem no Brasil? Chuta o valor. Valendo um abraço do Gustavo Lima, de sunga, de baixo de chuva. Fala, Martins. Uma. 15 Guandaline. É exatamente. A Guandaline que adora espelhos côncavos e convexos. 15 metrópoles no Brasil, tá vendo? 15, somente 15. O IBGE, ele classifica apenas como 15 cidades. E no Paraná existem quantas metrópoles no Paraná? Uma boa, que é Curitiba. Curitiba é a nossa única metrópole pro IBGE. Pro IBGE, Curitiba é a única metrópole. Porque metrópole tem que ser uma cidade que influencia em escala nacional. Tem que ser uma cidade que ela tem uma importância econômica numa escala nacional. Maringá entraria como uma capital regional. Uma outra hierarquia do IBGE. Só que região metropolitana, como que a gente define região metropolitana? É o Estado que define. O Estado, o governo do Paraná, ele vai olhar e falar assim, nossa, Maringá é uma cidade polo. Ela desperta o interesse e a atração econômica de diversas cidades que estão aqui no entorno. Por exemplo, Astorga. Por exemplo, vocês querem fazer uma faculdade. Vocês querem fazer uma universidade. Boa parte de vocês querem ir para onde? Querem ir para a UEM. Ou querem ir para a UEL. Porque nós não temos uma universidade estadual em Astorga. Eu queria fazer um procedimento cirúrgico. Eu queria arrumar, por exemplo, o dedinho do meu pé. Eu queria inverter ele, queria colocar ele para trás. Então, assim, é uma cirurgia muito específica. Onde que você vai fazer um procedimento tão específico assim? No grande centro? Então, nós temos uma dependência com uma cidade polo. Então, Astorga, Marialva, Torque, Sarandi, todas essas cidades, elas têm uma dependência de serviços com Maringá. Maringá acaba atraindo mais, gera mais emprego, atrai mais população. Isso faz de Maringá uma cidade polo. Só que daí você para e pensa, Maringá está com 409 mil habitantes. Ela recebe uma verba destinada para 409 mil habitantes. Só que durante o dia, tem muito mais de 409. Provavelmente, com todos os municípios concentrando serviços e buscando trabalhar em Maringá, Maringá aumenta a sua população durante o dia, sobrecarregando a sua infraestrutura. O estado do Paraná, ele olha isso e fala, caramba, desse jeito nós vamos arrebentar a cidade de Maringá, porque está recebendo verba para 409 mil habitantes, porém, nós temos um número muito maior usando e abusando. Então, o que o estado do Paraná faz? Faz um estudo, ele tenta analisar de quais cidades que vêm essas pessoas para trabalhar e buscar em Maringá. Então, nós temos uma área delimitada pelo fluxo migratório. E aí a gente cria uma região metropolitana, com o objetivo de destinar mais verba. Para quem? Para Maringá e os municípios vizinhos. Então, a gente vai ter Maringá e os municípios vizinhos recebendo mais verba, justamente para não sobrecarregar tanto Maringá, para melhorar a infraestrutura. Essa é a vantagem de fazer parte de uma região metropolitana. Então, se você mora em Astorga, Astorga faz parte da região metropolitana de Maringá, tá ótimo, tá maravilhoso, porque se você está dentro de uma região metropolitana, significa que nós estamos dentro de uma área que recebe mais verba. A galera do YouTube, onde a galera do YouTube estiver aí no Brasil, se tiver galera do YouTube assistindo de Londrina, por exemplo, a cidade de Londrina fazem parte da região metropolitana de Londrina, mas Londrina também não é uma metrópole nacional. É apenas uma cidade polo. Se tiver a galera de Curitiba, por exemplo, nos assistindo, aí sim, Curitiba é uma metrópole nacional. Certo? Maravilha ou não? Maravilha. Mel na Teteia. Quantos municípios tem na região de Maringá? 26.
Tá? Então é 26. É a segunda região metropolitana do Paraná com o maior número de municípios. Só perde para a região de Curitiba. Aqui ela ficou em terceiro porque aqui é o ranking e ele está em população. Não da cidade, mas da população da região metropolitana. Certinho? Certinho, prof. Maravilha. Paraná é o quinto estado, maior número de população, 11 milhões de habitantes. Paraná também possui o quinto maior PIB do país. Então, além de ter a maior população, além de ter o maior PIB, é importante pelo menos a gente saber quais são as cidades mais populosas. Populosas é uma coisa, povoada é outra. Populosa é aquela que tem a maior população total, tipo Curitiba, 1.900.000. Tem até um valorzinho aqui, ó, do último censo que saiu em 2022. O censo passou na casa de vocês, perguntando quantas geladeiras tem, quantos freezers tem, quantos tapetes tem na casa para eu poder morar, porque agora eu estou especialista em dormir em tapete. Ô César, e é curioso que o nome censo, ele é uma prática que existia desde o Império Romano. Tem esse nome porque tinham, no Império Romano, um cargo, né, dentro dos magistrados, que eram os censores, que eles faziam exatamente isso que o César está descrevendo. Percorriam o Império para saber o seguinte: quantas pessoas moram aí? Qual é a média da idade? Para ter uma noção, para poder fazer as políticas públicas do Império, né? E isso se manteve. Então daí vem o nome censo, tá? Do cargo de censor. É isso aí. E assim, a importância do censo, né, moçada? Porque antes de mais nada, o censo vai nos dar um diagnóstico. Ele vai dar um diagnóstico, assim, de quais são os problemas do país. Por exemplo, como que está a taxa de analfabetismo, como é que está a taxa de mortalidade infantil, o que nós precisamos melhorar, o que dá para continuar investindo. Então, fazer o censo não é somente fazer por fazer para levantar um monte de gráfico e tabela. Não, é para identificar quais são os problemas do país. Na população, a gente corrige valores, a gente corrige imposto, a gente corrige infraestrutura, qual cidade que cresceu mais, qual cidade que cresceu menos. Então, só para vocês terem uma noçãozinha, pelo menos grava as 3 primeiras. Por exemplo, Curitiba é a mais populosa, Londrina é a segunda e Maringá é a terceira. Pelo menos você sabendo dessa ordem já ajuda muita coisa. Porque eu já vi muita questãozinha colocando lá, cidade de Ponta Grossa se destaca por ser a segunda cidade mais populosa do estado do Paraná. Então, algumas dessas informações, pelo menos o básico, você tem que levar na sua cabecinha na prova, que é o óbvio. Por quê? Porque é o estado que a gente mora. Eles não cobram geografia e história do Paraná à toa. Porque como é o estado que vocês moram, supõe que vocês conhecem o mínimo do estado que vocês moram. Olha lá, a 20ª cidade mais populosa do Paraná. 118 mil habitantes, cara. É gente pra caramba, hein? Iraquara que se cuide. E a melhor... Arapongas, estamos chegando aí. E o melhor dos habitantes está aqui entre nós, hein? O melhor está aqui entre nós. Isso é para vocês verem, quando eu falo que Sarandi é maior do que vocês imaginam, eu não tô brincando. É verdade. Ó, e os menos populosos? Jardim Olinda. Jardim Olinda com os incríveis 1.331 habitantes. Tá vendo? Olha, é isso que é uma César, cidade eu vou te fazer uma pergunta, então. Pergunta o que você quiser. Então, seguinte, de vez em quando a gente escuta uns comentários e coisas do tipo, mas tem chance dessas cidades desaparecerem, cara? Olha, é raro, é difícil. Você sabe que um dos principais problemas da economia do Paraná era tentar resolver esse problema de cidades muito pequenas. Porque isso daqui gera um alto custo para o Estado, né? Porque, para e pensa, uma cidade com 1.300 habitantes gera um custo de prefeitura, vereador, secretário. Então, gera um custo para o governo. Já existiu em alguns momentos uma tentativa de tentar agrupar alguns municípios em cidades maiores para justamente cortar gastos. Hoje é muito difícil, né, prof? Hoje é muito difícil. Depois da cidade estar consolidada, é muito difícil. Mas a gente nunca pode descartar, porque um grande fluxo migratório, um grande êxodo de qualquer uma dessas cidades pode tornar a economia delas inviável. E a partir daí a gente corre o risco de ter uma extinção. Então, Jardim Olinda e Nova Aliança são as cidades populosas. Cidades mais ricas, no PIB total, Curitiba e São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, às vezes passa despercebido do radar econômico do Paraná, mas é a cidade vizinha de Curitiba, né? E é a cidade onde tem todo o polo industrial de Curitiba, está em São José dos Pinhais. Inclusive, o aeroporto. O aeroporto está lá, em São José dos Pinhais, certo? Cidades mais ricas do Paraná, per capita. O que seria aí um valor per capita? Um por cabeça. Eu pego a renda da cidade e divido pelo número de habitantes.
E aí a gente tem o destaque para Saudade do Iguaçu, com um valorzinho aí, ó, de 145,266 por habitante. Isso seria a renda per capita anual. Então a Araucária seria o segundo colocado e Ortigueira seria a terceira colocada. Ortigueira, inclusive, que é onde nós temos uma sede da Klabin. A Klabin, que é aquela indústria madeireira, uma das maiores madeireiras do país, né? Que vai aparecer aqui, inclusive. Beleza? Show de bola? Show de bola. Vamos fazer um testezinho só sobre essas primeiras informações geográficas, dados econômicos e demográficos. Só para vocês verem que a gente testar. Valendo um passeio de bug jump sem corda. Patrocinado pelo Treinei Passeio. Se preferir, pode ser um micro-ondas inox. 0 watt. Vai? Vai? Foi. Sobre o Paraná e a região sul do Brasil, é correto afirmar é a menor região do país, com a menor população entre as 5, sendo assim a menos povoada. Aí, ó, sul é a menor região do país? Sim. Com a menor população entre as 5? Não. Por quê? Entre as 5 regiões do Brasil, o sul é a terceira. Primeiro é o sudeste, segundo é o nordeste e terceira é a região sul. Ela é a terceira região mais populosa do país. Agora, quando ele fala povoada, povoada é uma relação de habitantes por quilômetro quadrado. Toma cuidado para não confundir. 2. O Paraná tem fronteiras? Fronteira com a Argentina, Uruguai e Paraguai, favorecendo o intercâmbio comercial e cultural. Do ponto de vista agropecuário, o estado do Paraná se destaca na suinocultura. Verdade, o sul e o sudoeste se destacam na suinocultura. Porém, o começo da alternativa, ele traz aqui para nós uma pegadinha, né? Fronteira com a Argentina e Uruguai. Uruguai não. Uruguai, praticamente quem faz fronteira com o Uruguai é o Rio Grande do Sul. Paraná não. 3. Também conhecido como 04. A região sul do Brasil é cortada pelo Trópico de Capricórnio, na sua porção mais setentrional. O que é setentrional para a geografia? Vixe, norte. Boa. Então, dentro da região sul, um pouquinho mais para o norte, é o Trópico de Capricórnio. Especificamente no estado do Paraná, que faz fronteira com o Paraguai, a oeste. E divisa com o Mato Grosso do Sul, a noroeste. Vixe! E aí? Certo ou errado? Certo. Boa. Isso aí. Mato Grosso do Sul, divisa, certo? E até os conceitos foram colocados de maneira precisa. Correto. Fronteira não tem fronteira. Divisa onde tem divisa. E até a Rosa dos Ventos aqui foi colocada de maneira correta. Ó, noroeste. Porque o nordeste seria o São Paulo. Então a 4 é a única correta nossa. Próxima. Sim. Também conhecido como 08. As Cataratas do Iguaçu. Assim como a hidrelétrica de Itaipu, que é binacional, estão localizadas no estado do Paraná, no Rio Paraná. Essa é moleza, né? Mel na teteia. É ou não é? Certo ou errado? Errado. Boa. Por que tá errado? O pessoal do YouTube pode falar também. TikTok também. TikTok tá esperando o professor Rafael dançar. O Rafael prometeu um TikTok que ia dançar para eles. Só estão assistindo a live para ver o Rafael dançar depois. YouTube, se tiver acordado, se tiver alguém fala alguma coisa, respondendo, valendo uma sunga do Bob Esponja. Suco de uva de Marialva. Suco de uva de Marialva. Suco de uva de Marialva. Aqui o erro está onde? O erro está no rio, né, moçada? O rio está errado aqui, ó. Por quê? Porque o Rio Paraná é o rio que a gente encontra a hidrelétrica. Mas ele não é o Rio das Cataratas. O Rio das Cataratas é o Rio Iguaçu, que é aquele rio que vem lá das áreas próximas de Curitiba. E o 16? O maior porto do sul do Brasil é o Paranaguá, localizado no estado do Paraná. Do ponto de vista econômico, o estado se destaca na produção agropecuária. Verdade, o segundo maior produtor de soja do Brasil, sendo um grande produtor e criador de suínos, o maior de frango, sendo um dos maiores produtores de grãos do país. Mel na teteia, essa 16 está certo. Ficou aqui, ó, somando tudo, deu 20. Ok? Mel da galáxia. Vamos falar rapidamente aqui agora dos principais aspectos físicos do Paraná.
Qual que é o intuito aqui? Na verdade, assim como na história, e o Rafael ele vai poder trabalhar bem com vocês na questão da história do Paraná e aspectos da ocupação, a gente precisa entender que quando a gente fala de aspecto físico do Paraná, a gente não pode analisar ele de maneira isolada. Tá? Não existe aspecto físico do Paraná de maneira isolada. Sempre um elemento geográfico, ele está em relação com o outro. Então, assim, o que a gente tem que colocar na cabeça? É que quando a gente está estudando os compartimentos do relevo paranaense, a gente já tem que associar qual que é a vegetação que predomina naquele compartimento, qual que é a condição econômica daquele compartimento e qual que é, consequentemente, a atividade que se destaca naquele compartimento. Porque assim, ó, não tem como você assinalar uma alternativa que fala Curitiba é uma grande região agrícola do país, por ter solos férteis. Não tem como. Por quê? Porque a geografia física do Paraná ela não permite que essa região seja um destaque na produção agrícola. Por quê? Porque lá a atividade econômica ela é muito mais voltada para um outro setor, que é o setor da mineração. E por que isso? Ah, é porque eles quiseram colocar minas lá? Porque a natureza forçou eles. Até porque lá fisicamente é propício para isso. Então, por exemplo... Inclusive, esse é o primeiro ciclo econômico da história do Paraná. Exato, verdade. O primeiro ciclo econômico da história do Paraná. Essa via litoral com exploração das pedras preciosas. E o estado do Paraná nem é tão rico assim em pedras preciosas, né? Nem é. Nós vamos ter duas classificações. As duas classificações, nós vamos ter esses dois autores aí, esses dois geólogos. O primeiro, que é a classificação mais recente, inclusive, é a do Jurandir Sanches Rossi, de 75. Essa classificação, ela vai dividir o Paraná praticamente em 4 compartimentos, só que ela é a menos usada nas provas. Só que ela pode aparecer também. Aquela classificação clássica que eu vivo batendo na tecla, que aparece no brasão, né, Rafa? Aquela do brasão, aquela é a classificação do MAC. É uma classificação que ele propôs a divisão geográfica do Paraná lá na década de 40. E ainda hoje é a mais utilizada. Então essa daqui é um pouco mais recente. Nós vamos falar das duas. Que aqui é treinei e passeio. Aqui é top 10 balada. Que vale ouro. Ó, só pilha que não vale. Ouro. Jurandir Sanches Rossi. Ele vai dividir o Brasil em Planalto, em Planície e Depressão. E o Paraná, ele vai nomear 4 regiões específicas para o Paraná. Por exemplo, quando a gente corta o Paraná de leste a oeste, imagina que é o seguinte, imagina que vocês estão vendo o Paraná, um perfil topográfico, sendo que aqui estaria o mar. O mar, aqui estaria a praia de Caiobá, onde o Nelson vai levar a gente no final do ano. Lá do outro lado está o Rio Paraná, que separa o Paraná, a fronteira com o Paraguai. E aí o Jurandir, ele classifica o Paraná da seguinte forma. Nós temos uma regiãozinha aqui, ó, que é a região mais recente do Paraná. Ele chama de Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Bacia do Paraná no sentido de que aqui os rios correm para o Rio Paraná. Por isso que é Bacia do Paraná. A segunda área, ele denomina de depressões periféricas da Bacia do Paraná. Então, uma depressão, uma área afundada, uma área que acumula sedimentos. Então, seria a segunda definição. A terceira são os planaltos e serras do leste e sudeste, que é onde tem a famosa Serra do Mar. E a quarta classificação do Jurandir é essa planície litorânea, que ele vai chamar de planície litorânea. Então essa aqui é a quarta regiãozinha do Jurandir. Tá? Então no Jurandir, ele vai dividir nesses 4 compartimentos. As características, a composição e o que tem, elas são as mesmas. Só os nomes que vão mudar. Então o perfil do Paraná é exatamente esse. A gente tem a primeira região do Paraná a se formar, que é essa estrutura mais antiga. A segunda região do Paraná a se formar, lá na época da fragmentação dos supercontinentes. A gente vai ter uma grande deposição de sais e sedimentos nessa região, que é a região que antigamente era mar. E no terceiro momento, de uma forma mais recente, nós vamos ter uma nova erupção vulcânica que vai formar essa cobertura aqui, ó, que é o que hoje nós vamos chamar de terceiro planalto, né? A definição do MAC. Então, segundo o Jurandir, ele segue essa proposta. Qual que geralmente é a mais cobrada? A mais cobrada é desse cara aqui, ó, Reinhard Mack.
Proposta de 1948. Essa é a que está presente no brasão, essa é a que vai determinar boa parte das questões. Quando eu e o Rafa, a gente começou a dar uma olhada nas questões de geografia do Paraná e história do Paraná, cada vez mais, né, a gente percebia que as questões eram muito, mas muito interdisciplinares. Era muito assim, muito geografia, aí misturava lá um conhecimento de geomorfologia e trazia um elemento lá da história do Rafa. Colocava lá a ocupação. Não é, Rafa? Sim. Então, assim, só aproveitando o comentário que o César fez, muitas vezes, principalmente nesse tópico que o César está tocando agora, vai ter um slide idêntico, no meu inclusive, você tem que entender de maneira interligada, tá? Tentar entender história e geografia, especificamente nesse ponto, é muito complicado, porque não tem como. Inclusive, vou dar uma dica para você, tá? Dá para entender muito do processo de colonização por times de futebol. Vou dar um exemplo bem simples. Pessoal, você já foi para Curitiba? Você já viu como é que aquela questão do furacão e do coxa é muito forte lá? Lá eles têm essa questão mais ligada ao Paraná, porque o início da colonização do Paraná se deu ali. Eu vou falar de forma superficial, porque depois a gente vai se aprofundar quando a gente chegar, mas só para você poder entender. Então você pega para ver o coxa, você pega para ver o furacão ali, por ser essa região inicial, entendeu? Você tem locais mais antigos ali, né? Tem até aquele famoso episódio do índio Tindiquera, que eu vou contar para vocês, né? Apontando para a região de Curitibá. Agora, quando você já vem para a região de Ponta Grossa, que é a região do Planalto, né, de Ponta Grossa, que é a região aí do nosso querido professor Franciel, né? Veio de lá, não lembro a cidade do Franciel, mas ele veio daquela região. Você vai ter muita gente que torce para os times mais ao sul. Inter, Grêmio, né? Então, basicamente, esse local ali, que foi, né, rota de tropeiro ali também, basicamente, trouxe muito daquela cultura gauchesca. Quando você vem para o Planalto de Guarapuava, você já tem uma forte influência paulista. Que time que o pessoal daqui torce, geralmente? Que time você torce, César? Celestano. Oi? Celestano. Pelo amor de Deus. Fantástico. Incaível. Eu gosto do César, que ele mente pra ele mesmo e ele acredita. Eu gosto disso. Mas, ó, eu, por exemplo, sarandiense corintiano, combinação, né? Aquela monstra. Mas, ó, eu sou corintiano. O César, ele é santista. Vai ter muito aqui na sala, aqui no teatro ou em casa, palmeirense, São Paulino. Já uma influência mais o quê, César? Paulista. Você vai ter uma forte influência o quê? De bandeirantes aqui. Então pensa nos times que você consegue entender de onde vem essa influência. Planalto de Curitiba, inicial, ali, né, com o começo, né, com o ciclo do ouro, a fundação de Paranaguá, das casas de fundição. Depois no Planalto de Ponta Grossa, essa cultura gauchesca vindo lá de Viamão para transportar, né, o gado até Sorocaba. E no Planalto de Guarapuava, essa forte influência paulista. Então é uma dica rápida que pode te ajudar na hora de pegar uma questão. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos desvendar esses compartimentos aqui segundo o MAC. O MAC vai propor, então, uma divisão em 5 compartimentos. Então ele vai dividir o Paraná, ele vai dar uma olhada nas características naturais do Paraná e ele vai dividir em 5 compartimentos. É muito fácil, porque ele vai dividir em Baixada Litorânea ou Planície Litorânea, um pico enorme aqui, ó, que é a Serra do Mar. Nós vamos ter o Planalto de Curitiba, que ele vai chamar de Planalto de Curitiba, ou o primeiro Planalto. O segundo Planalto a se formar é o Planalto de Ponta Grossa e o terceiro Planalto é o Planalto de Guarapuava. O nome primeiro, segundo e terceiro Planalto tem a ver com a ordem cronológica da sua formação. Não é à toa que é primeiro, segundo, terceiro. Não é assim, ó, por que é primeiro, segundo, terceiro? Porque o cara resolveu estudar daqui para lá e ele foi andando e falou assim, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Não, é uma ordem geológica. O primeiro, ele é primeiro por quê? Porque ele se formou primeiro. E quando ele se formou, o que os alunos têm dificuldade de ter na cabeça? Quando ele se forma, o terceiro e o segundo não existiam. Então nós tínhamos um território completamente diferente. As feições geográficas eram diferentes. A gente está falando de milhões de anos atrás. Nós estamos falando que o continente, o Paraná nem aqui estava. Nós estamos falando do continente da Pangeia. Quando depois começa a se fragmentar em Laurásia, Gondwana, e aí a gente tem movimentação de placa tectônica. Imagina como que essas placas, ao longo desses tempos, eles subiram, desceram, que são os movimentos verticais, de epirogênese. A epirogênese, que é o movimento vertical. Porque quando a gente fala que as placas elas se movimentam no sentido horizontal, e aí nós estamos falando de orogênese. E daí podemos ter orogênese divergente, convergente, transformante. Agora, quando nós falamos em movimentos verticais, placas que sobem, placas que afundam, aí nós estamos falando em epirogênese. Tá? Geralmente é um conteúdo que o primeiro ano do ensino médio
tem que saber de cor e salteado, porque é um conteúdinho que o primeiro ano olha, desolha, vê e revê várias vezes. Então, por exemplo, vamos começar por partes. Quando a gente olha o perfil, é aquele mesmo desenho lá do Jurandir, só que agora com 5 nomenclaturas. Litoral, Serra do Mar, primeiro Planalto Paranaense, que é onde nós vamos ter aqui a região do Planalto de Curitiba. O segundo Planalto Paranaense, que é delimitado pelo começo da escarpa devoniana até quando a gente chega lá na Serra Geral. E após isso nós vamos ter o famoso terceiro Planalto Paranaense, que é onde nós, aqui de Astorga, onde a gente se encontra. Nós estamos no terceiro Planalto Paranaense. Nós estamos em uma área recente, a última a ser formada do Paraná. Beleza? Vamos lá, como é que funciona o litoral? Pronto. O litoral, vamos começar aqui, ó, por partes. Bacia litorânea. Para começo de conversa, o litoral ele vai ser completamente recortado. Nós vamos ter aqui, então, 2 reentrâncias. A gente vai ter a Baía de Guaratuba e a Baía de Paranaguá. Quando a gente tem a Baía de Paranaguá e a Baía de Guaratuba, essas 2 áreas daqui são áreas onde a gente tem a possibilidade de criar portos. O maior porto do sul do Brasil é aqui, o Porto de Paranaguá. Então, um complexo de Porto de Paranaguá tem um porto um pouquinho mais fundo aqui, que é o Porto de Antonina, que é o porto onde a gente usa, inclusive, para circulação de grãos. Esse porto, ele também vai ser utilizado pelo Paraguai, porque o Paraguai ele é um país fechado, ele não tem acesso ao mar. Então, ele precisa usar um porto para receber mercadoria. E olha que doido, as mercadorias chegam no Porto de Paranaguá, lá da China, de outros países do mundo, essas mercadorias vão para o Paraguai e nós vamos lá no Paraguai buscar, sem imposto. Por quê? Porque é um acordo que nós temos, inclusive, devido à usina de Itaipu. Que a usina de Itaipu, como ela divide, ela está exatamente no Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai. E nós, aqui do Brasil, nós compramos mais 7 turbinas da Itaipu. Nós fazemos um acordo com o Paraguai. A gente compra 7 turbinas dele. E aí a gente permite que o Paraguai consiga utilizar o Porto de Paranaguá. São acordos mais fáceis, né? São acordos geopolíticos. Então, o litoral ele vai ter a Baía de Paranaguá e a Baía de Guaratuba. A de Guaratuba ela é a menorzinha, a Baía de Paranaguá ela é um pouco maior. Detalhe que a formação superficial do litoral é uma formação que vem lá da era Cenozoica. É uma formação cheia de sedimentos. E assim, o que a gente tem que lembrar? Qual que é a vegetação do litoral? A vegetação do litoral é formada por restingas, que é essa vegetação rasteira que se forma quando o mar ele aumenta a sua maré, ele deposita matéria orgânica aqui na areia, trazendo essa matéria orgânica para a areia. Isso daqui, em níveis de maré alta, é um santuário ecológico para a reprodução das espécies pequenas, que elas se protegem das espécies maiores. É por isso que quando a tia de vocês está lá na praia, andando na calçada, ela fala, credo, que prefeito relaxado, por que não mete fogo nisso daqui, onde já se viu ter mato na areia? Pelo amor de Deus, isso aqui vai acabar com o turismo do Paraná. Pelo amor de Deus, que cidade porca. Não pode meter fogo. Aquilo ali é uma área de proteção ambiental. Aquilo ali é um santuário ecológico das pequenas espécies para manter o equilíbrio da cadeia do ecossistema. Os pequenos peixes, os pequenos camarões, então, restinga, mangues, que também a gente encontra no litoral paranaense com essas raízes pneumatóforas, que são essas raízes aéreas, com um ambiente completamente adaptado à água do mar que é salgada. Então, toda espécie vegetal que se adapta à água do mar que é salgada é uma espécie halófita, como, por exemplo, a gente encontra lá no Parque Nacional do Superagui. Então, o litoral paranaense ele é formado superficialmente por sedimentos, com vegetação, restinga e mangues, que são santuários ecológicos que protegem as espécies pequenas, sendo que a estrutura, o que vem de baixo, é cristalino, tipo Ilha do Mel, que é uma das ilhas mais bonitas que a gente tem. A Ilha do Mel ela é uma estrutura cristalina, ela é uma estrutura rígida, beleza? O segundo compartimento nosso, a famosa Serra do Mar. A Serra do Mar, moçada, ela é a estrutura mais elevada que a gente tem no estado do Paraná e é ela que determina a condição dos rios. Então, boa parte dos rios e boa parte dessa inclinação do estado do Paraná, que leva a água toda para o rio Paraná, por isso que o rio Paraná, ele é, na verdade,
boa parte dos rios brasileiros, eles são rios de drenagem exorreica, porque são águas que correm para fora. Toda a água corre para o mar. Não, prof, o rio Ivaí, ele corre para o rio Paraná. Mas o rio Paraná deságua lá no Rio da Prata, que é o mar. Toda a drenagem do Brasil ela é exorreica. A Serra do Mar, que ela vai ser uma formação de epirogênese. Ela forma ali, ela tem uma dependência da epirogênese. Lembra o que é a epirogênese? É um movimento vertical que aconteceu quando? No Cenozoico. Para quem tem dificuldade de lembrar as ordens das eras geológicas, tem um macetezinho que é fácil de lembrar, que pelo menos a inicial você vai saber, que é a princesa partiu meu coração. Se você lembrar de a princesa partiu meu coração, até lembra da música do Nego do Borel, que o Rafael vai dançar no final, inclusive. A princesa partiu meu coração, você vai lembrar da A, que é a fase mais A de antiga, então é a fase mais antiga de todas, até o coração, que começa com a letra C, seria o Cenozoico. Então a princesa é Arqueozoico, Proterozoico seria a segunda era, Paleozoico seria a terceira, que daí sim é onde nós temos a Pangeia. Só lembrar, ó, Paleozoico é onde tem a Pangeia. Então a Pangeia é do Paleozoico. Depois do Paleozoico nós temos a Mesozoico. Mesozoico, só lembrar de Meteoro da Paixão. Quando você lembra de meteoro, você lembra de quem? De que animal? Dos dinossauros, dos répteis. Então, Mesozoico é a era dos répteis. E a última, que é a era Cenozoica, que é a que nós estamos vivendo agora, lembra de C, de cordilheiras, que é onde nós temos a formação dessas cordilheiras. Cordilheiras e montanhas, tipo Serra do Mar. Então, ela se formou agora. A epirogênese é o nome do movimento, tá? O movimento vertical. Que tipo de rocha ali há? O que é a confusão que muita gente faz? Uma coisa é o tempo e quando que ela levantou. Ela levantou no Cenozoico. Mas se a pergunta, se a alternativa ela fala sobre qual que é a idade, qual que é a era, da onde veio essas rochas são as rochas mais antigas do Paraná. Porque elas são rochas magmáticas plutônicas, como por exemplo granitos e gneiss. Gneiss, são rochas metamórficas. Granitos são rochas magmáticas. Elas são as rochas mais antigas do planeta. Eles são rochas do Paleozoico. Na verdade, são rochas pré-cambrianas, antes do Paleozoico. São rochas lá do Proterozoico, do Arqueozoico. Então, as rochas são antigas, mas o surgimento é recente. Essa é a estrutura da Serra do Mar. Que a Serra do Mar ela vai ter ali, ó, mais ou menos uma altitude de 1.922 metros. Dependendo da tecnologia que foi utilizada para medi-la, em alguns pontos apareceu como 1.922 e outro como 1.877. E a vegetação que a gente encontra lá? Mata Atlântica. Então a gente encontra aqui na Serra do Mar, Mata Atlântica. Mata Atlântica ainda preservada. Beleza? Beleza. Passou da Serra do Mar, a gente entra no famoso primeiro Planalto Paranaense. O primeiro Planalto Paranaense, ele vai ser um planalto de muita riqueza, também cristalina. Ele nada mais, nada menos que é a continuação da Serra do Mar. Só que ela é uma Serra do Mar mais baixa, é a base da vertente. É ali que se dá o primeiro Planalto Paranaense. Então, o primeiro Planalto Paranaense também é chamado de Planalto de Curitiba. Então, ele é um planalto que vai ter muita agricultura? Não, pelo amor de Deus. Planalto muito bom em áreas de minério. Olha lá, Serra do Mar. Qual que é a continuação? Primeiro Planalto Paranaense. Extremamente antigo, extremamente rígido. Por isso que ele é chamado de escudo. É o escudo paranaense. A regiãozinha de Curitiba está entalhada com sedimentos, que é a formação Gabirotuba. Essa formação Gabirotuba é o nome que a gente dá para essa formação sedimentar que está em cima de Curitiba. Então, assim, a Curitiba, quando você olha o solo de Curitiba, você encontra afloramentos sedimentares. Por quê? Porque Curitiba está entalhado numa região cristalina. Então, o primeiro planalto, que é do Proterozoico, aqui é como se fosse a ordem geológica. Proterozoico, Paleozoico é o segundo planalto, Mesozoico é onde a gente começa a ter a formação do terceiro planalto, e o Cenozoico é quando a gente já tem a superfície sedimentar. São os depósitos sedimentares mais recentes.
O primeiro planalto ele vai ter uma divisãozinha básica. O primeiro planalto ele é dividido em 3 compartimentos internos. Lá dentro do primeiro planalto. Ele tem o planalto de Assungui. Esse planalto de Assungui é riquíssimo em calcário. E no minério galena. Galena é onde a gente encontra chumbo. Então aqui é riquíssimo em chumbo, calcário. Vai ser possível a gente encontrar, por exemplo, aquíferos, como o aquífero Karst, que é o nome do aquífero que a gente encontra aqui. O Planalto do Maracanã, que está com essa letra M aqui, ó, ele é riquíssimo em granito e quartzito. Então a indústria de construção civil ela se concentra muito nessa região do Planalto do Maracanã, devido à abundância de granito. Granito que a mulherada adora, assim como o mármore, a mulherada adora para colocar em casa, porque fica lindo na pia, no balcão, na escada. Vai construir uma casa, eu quero granito, amor, eu quero mármore, amor. Aí que o mármore é lindo, é maravilhoso. Na hora que você faz o orçamento do granito e do mármore, você fala assim para sua esposa, fala assim, amor da minha vida, não tem nada mais bonito do que gesso. Gesso é muito mais lindo do que mármore, é muito mais lindo do que granito. O gesso, ele é off, é clean, é white. Agora o granito, o mármore, com o preço que está, pelo amor de Deus, o gesso, vocês vão ver como que gesso é lindo, é maravilhoso. Vai ver, o Rafael está construindo a casa dele lá, ó, a esposa, a mulher da futura namorada, amante, esposa dele fica, amor, vamos colocar mármore aqui, ó. Ele fala, não, o César me disse que gesso é muito mais bonito, porque dá uma César, sensação de clean, a casa fica off. O mármore e o granito não dá essa sensação. Você tinha que ter me falado isso há uns 3 meses. Agora já foi. Agora já era. E o C é o Planalto de Curitiba. Eu falo, mas peraí, professor, tem Planalto de Curitiba dentro do Planalto de Curitiba? É isso mesmo. E daí aqui sim a gente vai ter a formação Guabirotuba, que tem essas manchas amarelas que representam sedimentos. Então, dentro do primeiro Planalto. O que separa o primeiro Planalto, que é onde tem muita mineração? Por exemplo, até separei uma imagem aqui, ó, da mineração do primeiro Planalto, que é essa cidade de Adrianópolis, que é uma cidade que sofreu muito com a exploração da galena. A galena é um mineral que tinha muito chumbo. Inclusive, essa cidade de Adrianópolis, ela foi totalmente interditada, né? A exploração de minério foi interditada nela, porque a Plumbum, que era a empresa que explorava minérios lá, e ela foi interditada. E aqui, exatamente, quando a gente tem o contato, por exemplo, com chumbo na água, os primeiros sinais são essas manchas pretas que se desenvolvem embaixo da gengiva, uma linha preta que aparece no olho, quando você fica muito tempo exposto ao chumbo. E isso daqui pode desencadear consequências graves, como delírios, você acaba ficando doente, isso aqui afeta todo o funcionamento do organismo quando você fica em contato com o chumbo. Para vocês terem noção, o município de Adrianópolis, a partir de 96, que é quando a empresa fechou, olha o número de pessoas que diminuiu de Adrianópolis. Quase que estava em 12 mil, foi para 7 mil, de 80 para 96. Depois que a empresa fechou, o número de pessoas diminuiu muito menos do que esse pico enorme, essa queda acentuada, devido à exposição do chumbo, tá? Inclusive, quem trabalhou lá muito próximo de Adrianópolis, do outro lado do rio, que era o pai do Bolsonaro. O pai do Bolsonaro, ele trabalhava do outro lado de Adrianópolis, em São Paulo, em Ribeira. E aqui é a foto do Bolsonaro jovem pescando uma traíra. Olha lá, ó, pequeno Bolsonaro, um feto, um pequenininho. É verdade, 5 anos de idade, lá em Ribeira, em São Paulo, do outro lado da mina de chumbo. O Paraná também é o maior produtor de talco, junto com a Bahia. Talco também está dentro daquela região, mineral talco, está dentro daquela região do primeiro Planalto. Toma cuidado para não confundir mineral com rocha. Mineral é apenas um dos elementos que compõem a rocha. Então, assim, o mineral, o que é uma rocha? Uma rocha ela é formada por vários minerais. Geralmente, os minerais mais abundantes são quartzo, feldspato, mica, esses são os minerais mais abundantes, que juntos formam uma rocha. O talco é um mineral que está dentro de uma rocha. O caulim já é uma rocha, que a gente usa para fazer cerâmica, para fazer louça. Então a gente tem, inclusive, a Campo Largo. Campo Largo é a capital da louça, e rica em ouro, inclusive, que tem muita presença de caulim. Vegetação que a gente encontra no primeiro Planalto, a gente já começa a encontrar a araucária. E aí não tem como a gente esquecer da famosa Klabin, tá? Por exemplo, a Klabin, como ela é uma empresa que vai ser responsável pelo ciclo da madeira no Paraná, ela vai ser responsável principalmente no primeiro momento em explorar a madeira das araucárias. Isso tudo no primeiro Planalto. Então, primeiro Planalto,
necessária, principalmente em mineração. Quando a gente avança para o segundo planalto, ao penúltimo planalto, o segundo planalto ele começa na onde? Na escarpa devoniana. Ele se forma quando o recuo do mar deixa os sedimentos à mostra. Então ali a gente vai ter uma sedimentação oceânica. O mar recuou, ficou sedimentos do mar. Por isso que a gente encontra fósseis, até mesmo fósseis marinhos aqui, ó. E quando que acontece isso? Paleozoico, na época da Pangeia. Então aqui nós vamos ter o segundo planalto paranaense. Segundo planalto paranaense ele é marcado por sedimentos paleozoicos, sedimentos antigos, que hoje já estão consolidados. Hoje já viraram rocha. Onde que isso aparece? Vila Velha. Vila Velha é uma evidência de segundo planalto paranaense. Olha o resto que sobrou de Vila Velha, com essa ação do desgaste, né? São rochas frágeis. Então essas rochas foram desgastadas pela água da chuva, pelo recuo do mar. Tudo isso fez com que essas rochas adquirissem esses formatos. Outro detalhe que a gente tem no segundo planalto são alguns topos chapados, que nós chamamos de mesetas. São mesetas. O que são mesetas? Mesetas são pequenas veias de lava que foram derramadas nesse segundo planalto. E essas lavas elas se resfriaram a ponto delas ficarem solidificadas e firmes e rígidas. Então a gente consegue encontrar rochas firmes e rígidas, poucas, mas a gente encontra no segundo planalto, que daí a gente vai chamar de mesetas, mesetas do Mesozoico, que é uma mistura de basalto, que é uma rocha magmática, com arenito, que é uma rocha sedimentar, certo? Então ali a gente vai ter o grande parque turístico, por exemplo, de Tibagi, que é Vila Velha. Todo ano o CEDEP leva, no final do ano, os alunos para Vila Velha, a pé. Todo ano a gente separa uma lancheira, vai fazendo um tour de Astorga até Vila Velha, a pé, de chinelo e lancheira do Flash, comendo só o que tem no caminho, para chegar lá no Canyon Guartelá, por exemplo, e encontrar as rochas ali sedimentares que foram cortadas pelo rio. Então ali a gente tem uma evidência do segundo planalto paranaense. O segundo planalto paranaense, a grande atividade de mineração nele vai ser fósseis. Carvão mineral, por exemplo, a gente acha no município de Figueira. Urânio, a gente acha no município de Figueira. Urânio não é fóssil, tá? Ele é uma minério que a gente encontra com grande abundância no segundo planalto. Quando a gente fala, por exemplo, de São Mateus do Sul, a gente encontra o xisto pirubituminoso, que a gente consegue explorar gás natural, que também é inflamável. Tudo isso no segundo planalto. Então, se a gente fosse pontuar uma atividade econômica do segundo planalto, seria fósseis, exploração de fósseis, certo? Que tipo de vegetação que é abundante nesse segundo? Aqui a gente começa a achar uma presença de vegetação rasteira. Nós não temos uma área muito propícia para vegetação abundante e até mesmo elementos do cerrado. Aspectos esclerófilos, tortuosos, galhos retorcidos. Isso é uma evidência que pode aparecer também nesse segundo planalto. Solos aqui são mais ácidos. Então a gente descarta a possibilidade de agricultura. Solos não são tão bons assim. Onde o segundo termina? O segundo planalto termina na formação que se chama Serra Geral. Então Serra Geral é o que a gente separa e é onde começa o famoso terceiro planalto paranaense. E o terceiro planalto paranaense é assim, moçada. Para finalizar, com chave de ouro, para a gente poder fazer um exercíciozinho sobre esses aspectos geomorfológicos do Paraná. Aqui no terceiro planalto, geralmente, isso daqui vai estar associado com uma superfície que eles chamam de superfície vulcânica. Não confundam superfície vulcânica com essa primeira, porque a primeira é uma superfície cristalina. Ambas vieram do magma. Só que qual que é a diferença? A diferença é que essa cristalina, ela é uma formação do magma que ficou enrustido dentro da crosta, ele não entrou em erupção. Então esse magma ele foi se resfriando aos poucos. Por isso que a gente encontra cristais. Na última formação do Paraná, na terceira, que é no terceiro planalto paranaense, que também é chamado de planalto de Guarapuava, essa é uma superfície vulcânica. Por quê? Porque houve derrame de lava. E é aí que se forma a terra roxa. Terra roxa, ou aquilo que os espanhóis chamavam de terra roja, e aí acabou sendo batizado de terra roxa, mas é vermelha. Então o solo avermelhado, ele simboliza uma grande abundância de ferro, óxido de ferro.
por isso que ele é avermelhado. Então aqui sim é onde nós vamos ter a abundância da agricultura. Para a agricultura aqui é maravilhoso. Olha lá, o terceiro planalto. Você pega aqui da Serra Geral, o maior planalto do Paraná, e é onde a gente já começa a ter aqui, ó, pertinho da área do Rio Paraná, algumas áreas em amarelo, que já está representando sedimentação. Já está caindo sedimento ali em cima. Então o solo já tende a ficar um pouquinho mais arenoso. Olha o perfil do Paraná, como que ele é bonito. Serra do Mar, primeiro planalto. Escarpa Devoniana, segundo planalto. Serra Geral, terceiro planalto paranaense. Beleza? Tranquilidade ou não? Moleza, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, esse terceiro planalto paranaense, cadê? Uma das palavrinhas que são mais associadas a esse derrame ele tem nome, que é o derrame de Trepp. Esse derrame de Trepp, ele acontece na Mesozoica, uma era antes da Cenozoica, tá? Então é aqui que a gente vai ter esse derrame de Trepp, que é o nome desse derrame de lava que se forma em todo o terceiro planalto paranaense. Show de bola? Show de bola. Eu até mostrei aqui, ó, uma imagenzinha que eu queria resolver com vocês essa questão aqui, ó, para finalizar com chave de ouro. A primeira aqui, ó, o relevo do estado, ele é caracterizado pela presença de planalto constituído de rochas de diferentes tipos e idades. Sobre a constituição física do território e seus recursos naturais, é correto afirmar que 1. As rochas basálticas de origem vulcânica, deram origem aos solos de elevada fertilidade, denominados como terras roxas. Beleza, certo, maravilhoso, nada de errado. 2. A maior parte dos planaltos ela foi esculpida sobre as rochas da bacia sedimentar do Paraná. Então, o que significa essa bacia sedimentar? A bacia sedimentar ela começa onde termina o escudo paranaense, que é aquele pico mais alto lá do primeiro planalto, onde tem a Serra do Mar. A partir da Serra do Mar, depois que termina aquela faixa cristalina, a gente começa a ter sedimentos. Então, ali já é bacia sedimentar. Então, ali a gente tem o segundo e o terceiro. Ou seja, a maior parte dos planaltos está em cima de uma bacia sedimentar. Ok. 4. É no segundo que se encontra o xisto pirobituminoso, onde se explora gás. A formação Irati, rocha geradora de gás e de óleo. Certíssimo, maravilhoso. 8. Ocorre no primeiro planalto diversos tipos de rocha como calcário. Calcário, inclusive que a gente usa no centro-oeste para corrigir a acidez do solo, a calagem. Dolomitos, gneiss, que são metamórficos, granitos, que a mulherada adora para fazer escada, que é rocha magmática, entre outros, utilizada na indústria da construção civil. Tudo isso ele está associando com o primeiro planalto. Certíssimo também. E a 16, o relevo paranaense tem grandes planaltos separados entre si, por escarpas. Escarpas são desníveis. A escarpa devoniana localiza-se entre o segundo e o terceiro, ou seja, é a última transição. Então lembra, nós temos lá primeiro planalto paranaense, que o pico é Serra do Mar, e primeiro planalto. Depois nós subimos a escarpa devoniana e o segundo planalto. Então ele inverteu, ele jogou a escarpa devoniana lá na frente, lá entre o segundo e o terceiro. Mas na verdade a escarpa devoniana ela está entre o primeiro e o segundo. Então a alternativa correta aqui ficou 1, 2, 4 e 8. Somente a 16 como alternativa errada aqui, ó. Beleza? Show de bola ou não? Deu para entender um pouquinho, mais ou menos, como é que a gente junta esses elementos naturais? Só um detalhezinho para finalizar, Rafa, para você poder falar um pouquinho mais da história do Paraná. Eu queria mostrar esse mapa aqui da hidrografia, porque assim, tem alguns elementos aqui que a gente não pode confundir, tá? Por exemplo, esse rio aqui, que é o Rio das Cinzas, é o rio que a gente conseguiu encontrar ouro e diamante no Paraná. O Rio das Cinzas, o Tibagi, que é o que rasga a Vila Velha, que é o que rasga o Cânion Guartelá, e o Rio Pirapó, os três são afluentes do Rio Paranapanema, que é o rio que nos leva para São Paulo. Atravessou o Paranapanema, nós vamos estar em São Paulo. Então, Cinzas, Tibagi e Pirapó são afluentes do Paranapanema. O Paranapanema, ele cai na onde? No Rio Paraná, que é o maior rio do estado, que é o rio que dá nome a toda essa bacia hidrográfica. Quando a gente analisa o Rio Paraná, que vai correr lá para a Argentina, o Rio Paraná ele tem como afluente Paranapanema e os seus subafluentes. Aí tem o Rio Ivaí, que não tem hidrelétrica, mas ele é um rio de grande importância agrícola para o Paraná, inclusive o turismo rural ele está aqui. O Rio Piquiri, que daí sim possui hidrelétrica, o Rio Piquiri deságua também no Paraná, e o Rio Iguaçu,
que vem lá do primeiro Planalto, ó, rasgando o Paraná inteiro, o Rio Iguaçu, e deságua lá em Foz do Iguaçu. Por isso que é Foz do Iguaçu. Onde é que estão as cataratas do Iguaçu? As cataratas, elas ficam aqui. As cataratas, elas ficam no Rio Iguaçu. A Itaipu, ela fica no Rio Paraná. As ambas pertencem ao município de Foz do Iguaçu. Tá? Só um panorama para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a hidrografia do Paraná. Esses são os principais rios. Cinzas, Ouro e Diamante. Tibagi é o rio que mais abastece municípios do Paraná. Rio Pirapó, a gente utiliza para abastecimento local, na região do norte do Paraná. A gente atravessa ele aqui, ó. Astorga fica após o Rio Pirapó. Rio Ivaí, geralmente a gente utiliza para pesca, turismo rural, não tem hidrelétrica. Piquiri, hidrelétrica. E Iguaçu, principal formação, as cachoeiras aqui, as cataratas. Beleza? Top da balada?